porque lá que surgiu, né? Foi o Uhum. Ministério Público lá de Goiás que puxou o fio da meada aí. Se bem que não, porque a gente estava conversando recentemente aqui, o Datena, no Manhã Bandeirantes, foi essa semana, acho que foi essa semana, conversou com o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva aqui de São Paulo, Antônio Deolim. E ele contou pra gente, Ana e ouvintes, que aqui em São Paulo essa investigação de manipulação de resultado e tal já acontece há anos. Há anos. Eu nem sabia disso e até estranhei isso não ter ganhado noticiário, porque, enfim, talvez tivéssemos nós informações antecipadas do que estava acontecendo aqui em São Paulo, teria se evitado esse escândalo maior que agora parece que se disseminou pelo Brasil inteiro. Uhum. No caso aqui de São Paulo, são times de séries inferiores, mas que já mostravam esse formato de cooptação de jogadores para adulterar resultados de jogos, como está acontecendo agora, né? Nós chegamos nesse estágio, agora já há um caso confirmado. Agora a gente tem evidência. Exatamente. O que eu acho que está diferente aí. A gente tem registros de ligação telefônica, mensagens, depósito em conta bancária. Então agora a gente tem prova de que tem manipulação. O que me chamou a atenção nesse caso de São Paulo é que se esse assunto tivesse ganhado a proporção que merecia, estaríamos alertas para que isso não acontecesse na Série A do futebol brasileiro, né? Porque aí chegamos ao ápice, né? Mas vamos falar um pouco sobre isso com quem entende do assunto. Tá conosco aqui nesse sábado, aqui no Jornal Gente, o advogado especializado em direito esportivo, o Dr. Marcel Belfiore. Dr. Marcel, muito obrigado por atender aqui a Rádio Bandeirantes. Um bom dia para o senhor. Bom dia. Bom dia, Agostinho. Bom dia, Ana. É um prazer estar com vocês. Bom dia aos ouvintes. Queria perguntar para o senhor, doutor, há quanto tempo o senhor que está enfronhado nesse assunto conhece, tem informação, ou pelo menos indícios de manipulação, de resultados talvez não, mas de manipulação no andamento de uma partida esportiva, seja na Série A, na Série B? Há quanto tempo o senhor ouve falar sobre isso, doutor? Olha, Agostinho, a aposta no mundo esportivo existe praticamente desde que existe o esporte. E obviamente, como em qualquer situação, existem os bons e os ruins. Então, a gente pode resgatar, se formos lá para a década de 70, de 80, de 90, anos 2000, muitos escândalos no mundo inteiro relacionados à manipulação de resultados. O que está acontecendo, e talvez isso agora ganhando uma amplitude muito maior, ele decorre muito do fenômeno da internet. Você tem hoje facilidade imensa de realizar apostas esportivas, né? Num clique você consegue depositar dinheiro, fazer sua aposta e receber o dinheiro. Você não precisa sair de casa, você pode usar um aplicativo de celular. Isso fez com que as apostas esportivas se popularizassem e acabou virando, especialmente aqui no Brasil, um cenário um pouco um limbo legal, né? Nós tivemos aqui um hiato entre a legalização das apostas esportivas e a regulamentação, acabou virando um celeiro, um cenário muito propício para esse tipo de atividade e os escândalos acabaram recebendo uma grande repercussão. Mas se formos para 2005, por exemplo, que foi o último grande escândalo que envolvia árbitros no Campeonato Brasileiro, estavam relacionados a justamente apostas esportivas, manipulação de resultados. Bom, isso não é uma coisa exclusiva do Brasil e nem de agora, como o senhor mesmo disse, né? A gente já tem casos mais antigos por aqui, que agora a gente está vendo que o escândalo é muito maior do que se imaginava. Há um histórico também desse problema relacionado a apostas na Europa, por exemplo. E aí aqui no Brasil surgiu uma proposta de regulamentação desse setor. Na sua visão, doutor, essa proposta está no caminho certo para a gente tentar segurar um pouco o que está acontecendo por causa do avanço da internet? A gente precisa de um aperfeiçoamento desse texto? Como que o senhor enxerga essa regulamentação que foi proposta pelo governo federal? Eu acho que a regulamentação ela é fundamental e do jeito que está sendo proposta, num cenário onde foram ouvidos todos os players, e aí eu digo, né, casas de apostas, governo, entidades que trabalham justamente visando a integridade do esporte, foram todos ouvidos para que se chegue a um texto que vai regulamentar essa situação. Ela é fundamental, eu digo, porque até então
né, as apostas existem, e isso dizer que elas, mesmo proibindo que elas não aconteceriam, é muito difícil, porque é isso, hoje a pessoa consegue acessar um site sediado no exterior, fazer sua aposta, receber. Então, a gente dizer que tentar evitar as apostas esportivas é algo praticamente impensável. Agora, sem a regulamentação, você tem, primeiro, uma proliferação de sites de apostas sem nenhum controle, sem nenhuma fiscalização, sem limites, inclusive no que se diz respeito a fluxo financeiro, né? É uma atividade que pode estar sujeita à lavagem de dinheiro, então é preciso primeiro haver controle. Além disso, a regulamentação possibilita a arrecadação. Nesses 4 anos, desde a legalização das apostas, o Brasil não arrecadou nada em impostos. Então, os lucros estavam sendo remetidos todos às casas de apostas e aos apostadores, sem que ninguém pagasse imposto. E sem o imposto, sem a arrecadação, o governo não consegue aparelhar os órgãos de fiscalização e controle. Isso que é o principal. Sem o dinheiro, você não consegue municiar as entidades que vão fazer a fiscalização, que vão controlar se as apostas estão, se existem anomalias, né, nas apostas, que possam ser identificadas. Então, é fundamental a regulamentação. Ela vai servir para filtrar um pouco o número de casas de apostas, vai servir para que elas controlem o fluxo do dinheiro e vai aparelhar os órgãos de controle e de educação de todos os envolvidos no esporte. E aí, eu não sei se você concorda, Marcel, a gente está ouvindo aqui na Rádio Bandeirantes o Marcel Belfiore, ele é advogado especialista em direito esportivo. Além de tudo isso, essa proposta proíbe a participação de jogadores, né, e de envolvidos nos clubes de futebol nessas apostas também. Parece ser um caminho importante para a gente tentar distanciar os profissionais, os atletas, também dos apostadores, né? Ele ajuda certamente, e isso não será uma novidade aqui no Brasil, né? Isso acontece no mundo inteiro, inclusive mesmo onde não há regras que proíbem isso. Por exemplo, clubes fazem isso, né? Eles colocam nos seus contratos de trabalho com os jogadores que eles são proibidos de apostar. Óbvio, isso é só uma das coisas importantes, né? Existem outras tantas, porque é possível, como tudo, pensar em como se burlar isso, né? O uso de laranjas, inclusive, para que se façam apostas, mas o mais importante é que o jogador ele precisa ser educado, ele precisa entender claramente as consequências dos seus atos, os malefícios que isso traz, não só para si, mas para a profissão dele, né, para o futebol, para o mercado como um todo. Ele precisa entender o que fazer quando for abordado por um corrupto. Então é um processo de educação, é um processo de entendimento. Para isso as punições precisam ser severas, a lei, a regra precisam ser cumpridas para que os jogadores entendam que um ato desse, que pode parecer bom nesse momento, recebem um bom dinheiro, mas ele pode trazer uma consequência para o resto da vida dele. Acaba a carreira, né, Agostinho? Acaba a carreira. Deveria acabar, mas o que está aparecendo é que não vão passar um pano aí, é o que está aparecendo. Alguns, né? Os que ganharam mais destaque eu já não sei. Não sei não, estão falando, tomara que não, né? E acho que esse é o ponto central. É lógico que essa regulamentação é importante, porque não é possível que tanto dinheiro circule e o governo, que está precisando de dinheiro e que taxa tanta coisa que poderia não ser taxada, não vai taxar isso, né? Dinheiro de jogo, só estava faltando isso. Tem que arrecadar mesmo, tem que cobrar mesmo, até para você tirar da frente quem não é sério, né? Você cobrando, você taxando, você já tira da frente metade que não é sério, que está ganhando dinheiro de forma indevida, enfim. Essa é uma parte que acho que é incontestável, né? Incontestável. Agora, essa regulamentação, doutor Marcel, não garante que jogadores não continuem se deixando cooptar, né? Isso não garante, porque o jogador que recebe uma grana para levar um amarelo, para jogar a bola para lateral, ele não está apostando, ele não aparece como apostador, ele está recebendo um dinheiro indevido por uma ação indevida cometida dentro das 4 linhas. E o que me preocupa é que a gente já ouviu dizer a punição vai ser 2 anos de suspensão. Tinha que banir do futebol. O cidadão que não honra a camisa que ele veste e despreza o princípio básico de uma partida,
que é essa coisa, né, de você disputar na legalidade, defendendo as suas cores. Quem não faz isso tem que ser banido do esporte, simples assim. Aliás, a gente não aprendeu nada com o escândalo de 2005, né? Não aprendeu nada, pelo jeito, né? Porque naquele caso lá... Máfia do apito, né? Aquela do Edilson Pereira de Carvalho. Ele acabou a carreira dele, mas parece que isso não foi suficiente para alertar as pessoas de que não vale a pena se meter nisso. Então, o que eu queria perguntar para o senhor, doutor Marcel, é se, para além da regulamentação, que vai taxar e tal o jogo em si, o que precisa acontecer para que jogadores percebam que não é bom negócio se meter nesse esquema criminoso? Olha, você falou da regulamentação e ela é, de fato, só um dos aspectos, né? A regulamentação, na verdade, ela está, como o nome já diz, né, ela está regulando uma atividade para que ela possa ter limites, para que ela traga arrecadação e para que ela una a sociedade em torno de um tema que é relevante. Então, trazer entidades de integridade, entidades de controle, para que se perceba que a regulamentação só não basta e que precisa ter controle. Agora, tem outros tantos fatores, né? Primeiro, eu acho que vale ressaltar, infelizmente, é uma minoria de atletas que aceita se corromper, e essa minoria, né, esses atletas comprovadamente envolvidos, e aí respeitado todo o direito de defesa de cada um deles, eles precisam ser punidos exemplarmente. Você falou, eles merecem ser banidos do esporte. Hoje a regra não permite o banimento de imediato, ele permite o banimento na reincidência, né? Mas, por outro lado, se você analisar as consequências de uma suspensão, por exemplo, de 2 anos para um atleta cuja carreira é super curta, e as consequências que isso traz para ele, mesmo depois de cumprida a suspensão, né, é uma mancha na carreira dele. Ele certamente não vai ter as mesmas oportunidades que ele teria se ele não tivesse feito isso. Então, eu acho que o mais importante aqui, além de regulamentar a atividade, é educar, é mostrar pelo exemplo, né, e aí mostrar que atletas que fizeram isso são punidos duramente, mostrar pelo exemplo que isso vai prejudicar muito a carreira de um jogador. O jogador tem que entender o que isso representa para a atividade dele, e ele tem também que saber o que fazer se ele for abordado por um corrupto, não quiser participar disso. A quem ele recorre? Ele denuncia ao clube, às autoridades políticas. Então, é preciso educar. Mas, infelizmente, isso ocorre no mundo inteiro, isso ocorre desde em sociedades, vamos dizer, mais educadas do que a nossa, ou melhor educadas do que a nossa, com problemas financeiros, econômicos muito menores do que o nosso. Ainda assim isso acontece. Infelizmente são pessoas de má índole que aceitam se corromper, e isso serve não no futebol, mas em todas as atividades do nosso cotidiano. Isso nós temos que fazer tudo o que é possível para reduzir. Acho difícil que a gente consiga zerar, né, esses acontecimentos, mas quando há controle, atividade regulamentada e educação, a gente consegue diminuir muito essa situação. Na sua opinião, doutor, é prudente, é necessário que a gente paralise os campeonatos que estão em andamento? A gente tem Copa do Brasil, a gente tem Campeonato Brasileiro, e o que a CBF vem sustentando é que até agora as investigações não chegaram a esses campeonatos. Embora tenha jogador, por exemplo, do Santos, né, que está dentro do Campeonato Brasileiro, mas não eram partidas do Brasileirão. Mas é prudente que a gente paralise essas competições para que se faça uma investigação mais detalhada ou não? Isso não, a continuidade dos jogos não interfere no processo. Qual que é a sua visão a respeito disso? Eu entendo que, de fato, a continuidade dos jogos não interfere, a menos que você tenha indícios, e isso poderia acontecer ao longo dessas investigações, que essas atividades elas continuam sendo realizadas, né? Esses ilícitos continuam sendo praticados nessa competição. Então, na verdade, quando você está falando de atividades que aconteceram daqui para trás, não justifica você suspender uma competição que está em curso. Agora, se existe por exemplo, uma suspeita clara de que vai haver um jogador foi cooptado para fazer um ato
no futuro. E aí você pode pensar em paralisar a competição justamente para proteger a integridade dessa competição. Agora, isso de fato tem que ser o último dos casos, porque as consequências da paralisação de um campeonato, elas são enormes. Você tem aí envolvimento, claro, de outros atletas, né, um calendário que já é apertado no futebol brasileiro, você tem, então, impactos em cascata, né, em competições internacionais, você tem impactos financeiros, né, para patrocinadores, para empresas de transmissão dos jogos. Então, eu acho que paralisar a competição tem que ser em último caso e se as circunstâncias justificarem isso como uma medida de preservação da integridade da competição. Mas até o que se viu nesse momento, pelo menos a mim, nada justifica a paralisação. Nós estamos discutindo situações do passado, ainda que um passado bem próximo. Ô Marcelo, o senhor sabe que o futebol no Brasil é uma coisa muito séria, né? Muito importante mesmo, né? Eu acompanho futebol desde muito pequeno e levo muito a sério o futebol. Leva. Muita gente muito leva, né? Muito a sério. Não é o esporte principal do Brasil à toa, né? Não. Aliás, acho que a gente deveria levar menos a sério, talvez, né? Porque isso tem consequências que às vezes passam muito, né, da bola. Uhum. Mas eu tenho um receio, eu entendo quando o senhor fala que não é o momento de pensar em paralisação e tal, até porque tem muito dinheiro envolvido, né? A real é essa, é muita grana envolvida para você decidir assim que vai paralisar. Mas eu tenho um receio danado, doutor, Ana e ouvintes, da gente estar jogando fora a galinha dos ovos de ouro. Então, para preservar um campeonato, a gente pode colocar em xeque toda a relação que o brasileiro tem com o futebol. Eu acho isso. Eu lembro bem de 2005, quando o escândalo ficou claro, era o árbitro, né, o Edilson Pereira de Carvalho, que confessou e tal, não sei o quê. O que se decidiu naquele momento, não sei baseado em quê também, porque a decisão é assim, né? Você não tem um manual, né? Então, se você tiver um jogador envolvido, você cancela. Se tiver um árbitro, você não tem esse manual. É o bom senso, é aquele momento. Quem está de plantão ali no comando do futebol brasileiro que decide. E naquele momento, o senhor se lembra bem, né, doutor Marcel? Se cancelou, não sei se 5 jogos, algo parecido com isso, e foram refeitos essas partidas. O que por si só já contamina todo o campeonato, né? Porque você não vai refazer, a vida não volta no tempo. Né? Então os jogos não tiveram o mesmo resultado. Não, o jogador já vai para campo com uma pressão psicológica diferente. Não, é outra coisa. Né? É outro clima. Então assim, pode-se dizer que aquele campeonato de 2005 ele foi ok? Dá para dizer? Não, se arrumou um quebra-galho, uma solução que todo mundo compactou que vai assim mesmo então. Mas o resultado foi outro, o campeão foi outro, foi tudo outro. Era para fazer outra coisa? Não sei se era para fazer. Mas, de novo, doutor, eu tenho receio da gente estar querendo manter um campeonato, porque ele é muito importante, é muita gente envolvida, são empregos e tal, mas está aos poucos minando a credibilidade que o brasileiro tem numa partida de futebol. E a hora que a gente sentar na frente da televisão, ou do rádio, ou no estádio de futebol e achar que aquilo lá não é para valer, que a disputa não é para valer, aí é o fim dos tempos, viu, doutor? Eu concordo plenamente. Eu acho que todo esse escândalo que está acontecendo elimina a credibilidade do produto como um todo. Isso não é novidade no Brasil, né? Isso aconteceu no começo dos anos 2000 na Itália, né? Um grande escândalo que acabou levando ao rebaixamento da Juventus, né? O Milan perdendo muitos pontos também. Você teve um escândalo grande e isso certamente afetou e talvez tenha trazido resultados em todas as esferas para o futebol italiano, inclusive econômicas. Eu me lembro bem do escândalo de 2005, né? Ali nós não tivemos a paralisação dos jogos, né, do campeonato, mas tivemos o cancelamento, acho que foram 10 ou 11 jogos, né? Mas ali o que se buscava era justamente se você tinha alguém, um árbitro, né, que estava influenciando o resultado das partidas. Não existia muito claro, né? Era muito difícil você entender em qual dos jogos que ele apitou ele conseguiu influenciar, o quanto de fato aquilo representou para o resultado final do jogo, né? A influência dele.
e foi decidido, sem que houvesse a paralisação do campeonato, pelo cancelamento daqueles jogos e a repetição deles. O que, obviamente, acabou, nós sabemos todos muito bem, impactando diretamente na classificação e na definição do título daquele campeonato. Aqui, de novo, concordo, uma situação que denigre, né, o futebol brasileiro, que mina a confiança, que afasta torcedores, que afasta patrocinadores, e que precisa ser resolvido. O Brasil precisa, de alguma forma, conseguir reverter esse quadro, mostrar que isso não vai se repetir, que está atento, que está punindo. Agora, eu repito, acho que, e aí eu não estou falando nem do ponto de vista só econômico, do ponto de vista jurídico. Para você paralisar uma competição, você tem que ter indícios claros de que essa competição ela pode estar sob influência dessa corrupção de resultados. E a paralisação ela serviria justamente para preservar a integridade da competição. Eu vou parar, eu vou punir todo mundo, ou eu vou tirar todo mundo que está influenciando o resultado, e eu só vou retomar a competição quando eu tiver claro que não há riscos para a integridade dela. Se essa evidência aparecer, eu seria o primeiro a mudar de opinião e dizer que o campeonato precisa ser paralisado. Mas, pelo que nós estamos vendo agora, não seria o caso, embora nós vamos ter uma perda muito grande, que é a perda que decorre dessa perda de confiança. Não, o senhor é o especialista, até por isso estamos consultando o senhor, lógico, né? Então, se a lei diz isso, é isso que vai ser feito. Ou muda-se a lei, né? Ou muda-se a lei. Eu, sinceramente, como torcedor, tenho um receio muito grande. E tenho receio de que a gente acabe colocando só panos quentes e empurrando com a barriga para daqui a 5 anos voltar a ter mais um escândalo. Que não é privilégio do Brasil, o senhor falou bem, é no mundo. Uhum. Só que no mundo teve time que foi rebaixado, time grande que caiu mesmo. E parece que isso é uma punição bem pesada. No Brasil, não é no futebol, é na vida. A gente sempre tenta o caminho, pro meu gosto, né? O caminho do apaziguamento, do quebra-galho. Então, se a lei manda 2 anos de punição para um jogador de futebol, serão 2 anos. Acho pouco, eu acho pouco. Um jogador do meu time que se vende, eu acho que 2 anos é pouquíssimo para ele. Eu acho pouquíssimo para ele. Mas se a lei estabelece isso, vamos cumprir a lei. Acho que era o caso também da gente rever essa lei. E, de novo, só para a gente encerrar, já quero agradecer demais a sua presença aqui. Eu tenho medo dessas soluções meia-boca, porque a gente não pune ninguém decentemente e acaba mantendo essa ideia de que vale a pena, de que o crime vale a pena. Se a lei manda 2 anos, só para citar o mesmo exemplo, ok, cumpra-se 2 anos, mas acho que era o caso também, talvez, da gente rever algumas dessas punições. Concordo totalmente. O histórico, né, as leis, as regras no Brasil, elas são dinâmicas e elas são alteradas conforme situações concretas. Certamente, no mínimo, isso vai ser avaliado, vai ser debatido, né, a partir desse caso concreto, se as punições que existem hoje são suficientes para coibir, para inibir a prática reiterada desses atos. Isso serve em todas as esferas, né, para todos os aspectos da sociedade. As leis estão aí para serem mudadas também, claro, para serem cumpridas, mas para serem aprimoradas. Acho que é fundamental que se eduque pelo exemplo. E educar pelo exemplo significa punir rigorosamente aquilo que merece ser punido rigorosamente. Então, eu acho, sim, que no mínimo vai haver um debate sobre essas regras atuais. Claro, quem está sendo julgado hoje, ele precisa ser julgado com base em regras presentes e não com base em regras futuras, mas nada impede que as regras mudem e que os próximos casos, se houverem, a gente torce que não, mas que eles sejam punidos com ainda mais rigor.
Bom, quero agradecer aqui ao Marcel Belfiore, que é advogado especialista em direito esportivo, discutindo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes esses casos, né, que começaram com a investigação lá do Ministério Público de Goiás sobre envolvimento de jogadores na manipulação de jogos e resultados em apostas de jogos do futebol brasileiro. Doutor, obrigada por falar com a gente. Um bom sábado para o senhor. Eu que agradeço. Um bom fim de semana a todos. Valeu, um abração. Agora são 8h59.